Vamos buscar pão. Mais um dia. Ainda um pouco frio. Tô sem blusa aqui, mas tá friozinho lá fora. Deus é muito bom. Muito bom para comigo. Quando eu me mudei para São Paulo, eu fui indicado por um amigo para trabalhar numa igreja com música. Mas eu estava chegando, não sabia ainda como fazer, né, como que eu ia desenvolver minha vida musical. E eu fui convidado para ir numa igreja bem top, uma igreja no centro de São Paulo, um pastor muito conhecido na denominação. E eu então fui lá para falar com esse pastor. E era um domingo de manhã, e ele pregou na igreja, e eu era muito simples, estava chegando em São Paulo, aquele matuto, né, do interior que vem para tentar a vida. E ele então me convidou para ir almoçar na casa dele. Na verdade, eu acho que se fosse hoje, eu nem esperaria essa possibilidade, né? Mas ele me convidou para que eu fosse almoçar na casa dele. E eu então entrei no carro, me lembro, era um Corcel, e eu entrei e me assentei no banco de trás. E o pastor se assentou e sentou do lado dele a filha dele. Eles então começaram a andar no carro, né? Ele começou a dirigir, e em seguida eles começaram a falar em inglês. Puxa vida, mas enquanto eles falavam em inglês, durante todo aquele trajeto, aquilo me chateou demais, porque eu não sabia falar inglês. Não que eu quisesse participar da conversa deles, mas eu me sentia ali excluído. E eu não tinha para onde ir, porque eu estava dentro do carro, né? E eu fui, almocei na casa dele, logo eu quis vir embora. E foi muito chato, né? E aquilo me ensinou uma grande lição. Você nunca fazer nada que venha excluir as pessoas do seu convívio. Nunca fazer nada para que as pessoas se sintam excluídas. Então a minha vida a partir dali, e ela já era assim desde muito cedo, eu sempre procurava incluir, né? Ensinar o que eu sabia de música para os meninos da igreja. Eu sempre incluí. E naquele momento eu me senti excluído. E vocês sabem que hoje eu trabalho na prefeitura da minha cidade, fui convidado para trabalhar novamente com pessoas excluídas, idosos que vivem abandonados, idosas que vivem sozinhas. Eu fui convidado para fazer um trabalho de música com eles, tal, mas um trabalho mais de conversa, de inclusão, chamado Serviço de Convivência. E eu amo fazer esse trabalho, porque eu as incluo, eu faço com que elas se sintam incluídas. Então aquele fato teve eu diria assim, houve uma reversão, né? Eu não fui para aquele lado, eu não quis fazer inglês, mas eu me preservei em incluir as pessoas. Inclusive ontem eu fui convidada por uma das idosas para almoçar na casa dela. E ela disse: professor, eu queria que você fosse almoçar comigo na minha casa. Eu fui a pé, andei bastante, cheguei lá na casa dela, almoçamos juntos. E foi um tempo muito bacana. Olha só, incluir é muito importante. Sentir-se incluído é muito importante. E eu queria hoje deixar essa reflexão com vocês. Incluir alguém não precisa você, quem sabe, acolhê-la na sua casa, mas você dar uma atenção, estender um olhar, né? Parar para ouvir mesmo. Isso faz muito bem para a alma das pessoas. Olha, eu não me esqueci daquele fato até hoje, quando eu me senti excluído.
mas com certeza muitas pessoas já foram incluídas pela minha vida no trabalho. Fechando essa palavra, ontem eu recebi uma mensagem de um irmão da Igreja Batista Betel, um menino chamado Erickson Veiga, querido, talentoso, e ele mandou um áudio de 3 minutos e 20 para mim, falando de o quanto eu incluí as pessoas. E eu falei, meu Deus, eu não mereço ouvir nada disso. Mas olha que coisa, depois de tantos anos, eu estive naquela igreja em 1991. Ele me mandou isso ontem porque ele queria comprar 3 livros. E então ele fala disso. Vamos incluir, especialmente aqueles que se sentem abandonados. Isso pode ser um estilo de vida que vai ajudar muita gente. Bom, muitas reflexões eu tiro. Deixe a sua reflexão e vamos buscar pão.